Com a chegada do inverno, o frio vira aliado na luta contra a dengue. E com o clima favorável, Taubaté iniciou hoje a campanha de prevenção para evitar uma nova epidemia no verão do ano que vem. O mosquito da dengue deixou péssimas lembranças nos moradores da região. Postos de saúde lotados, mais de 38 mil pessoas doentes, 16 mortes. Caraguatatuba viveu a calamidade pública e outros 10 municípios decretaram epidemia. Taubaté foi um deles, com mais de 2 mil casos registrados. O cenário preocupante vivido na cidade antecipou a campanha de prevenção, começando mais cedo. Sim, em pleno inverno. As pessoas se acomodam um pouco, isso é normal de todos, mas a gente precisa estar ali avisando as pessoas que não podemos esmorecer, não podemos deixar de combater a dengue, porque hoje começa o período 2015-2016. Um trabalho preventivo, um trabalho extremamente importante para com que a gente não tenha um número maior de casos de dengue no ano que vem. A fêmea do mosquito chega a colocar em média 300 ovos e cada um deles resiste no meio ambiente até um ano. Ou seja, neste momento, novos ovos podem estar sendo colocados e eles podem nascer a qualquer momento. É uma grande preocupação para a gente trabalhar nessa época para baixar a infestação, retirar esses ovos que muitas vezes são imperceptíveis a olho nu, mas estão lá nos recipientes, para que quando vier o período chuvoso, a gente não tenha já logo nas primeiras semanas de chuva, a ocorrência de casos e a infestação de uma maneira muito maciça. O seu Newton continua cuidando da casa dele como sempre. E lá não tem vez para dengue. Não deixo pote de água, enfim, toda vez que passa o caminhão lá eu deixo entrar, verificam. Na semana que vem deve sair o resultado da densidade larvária no município. Com base nesses dados, a Secretaria de Saúde vai identificar os bairros com maior potencial para novos casos. Os cuidados o pessoal conhece, só falta colocar em prática. Não deixar água parada, fazer a retirada das coisas inservíveis, que são lixo nos quintais, vigiar as calhas, vigiar os calos externos. O que você deve fazer no verão, faça agora no inverno, que a eficiência é maior. E a frente fria que estragou o fim de semana já foi embora. E o sol hoje, apesar de tímido, voltou a aparecer. Mas uma outra área de instabilidade já se aproxima aqui da nossa região e o tempo deve mudar outra vez amanhã. Na Serra da Mantiqueira, o sol deve aparecer entre nuvens nesta terça-feira. Mesmo assim, o frio continua. Em Campos do Jordão e Monteiro Lobato, a temperatura não passa de 16 graus. No Vale do Paraíba, o céu fica parcialmente encoberto, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do período. Em Queluz, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Em Aparecida, os termômetros oscilam entre 11 e 24. E em Jacareí, atingem 25 graus. No litoral norte, as nuvens predominam, mas podem ocorrer curtas aberturas de sol. Em Ilhabela e Ubatuba, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Hoje, em Taubaté, o sol apareceu tímido e não fez calor. Amanhã, a nebulosidade aumenta e pode chover no final da tarde. A máxima não passa dos 23 graus. Em São José dos Campos, a terça-feira vai ser de céu parcialmente encoberto, com possibilidade de chuvas no final do dia, devido à aproximação de uma nova frente fria. Os termômetros oscilam entre 14 e 25 graus na cidade. Em São Sebastião, a terça-feira vai ser chuvosa, mínima de 14 e máxima de 24 graus, ondas de 1,90 m de altura e ventos de quase 6 km por hora. E a chuva do fim de semana não interferiu no nível do sistema Cantareira em São Paulo. Aqui na nossa região, na região do Rio Paraíba, 2 das 4 represas apresentaram queda. A represa de Paraibuna, a maior da região, iniciou a semana em queda. Na última sexta-feira, o nível de água estava em 6,34%. Hoje, baixou para 6,30% do total.
Santa Branca subiu outra vez. O volume passou de 14,26% para 14,46% da capacidade máxima. A segunda-feira também foi de alta no nível da represa de Jaguari. Na última sexta-feira, o reservatório operava com 28,10% do volume útil. Hoje, o índice subiu para 28,14%. Mas a represa do funil permaneceu baixando. O nível de água, que estava em 37,41%, caiu para 36,76% do total. E o nível médio de todas as represas do Rio Paraíba do Sul, denominado de reservatório equivalente, iniciou a semana em queda. O volume baixou de 15,20% para 15,11%. Agora o sistema Cantareira. Apesar da chuva que atingiu o manancial no fim de semana, as represas que abastecem a Grande São Paulo não tiveram elevação, mas também pararam de cair. O volume permaneceu estável nesta segunda-feira, em 19,7% do total. Mesmo assim, o Cantareira continua operando no vermelho, na primeira cota do volume morto. Está mais caro viajar de ônibus no estado de São Paulo. As passagens subiram 10,53% para as linhas rodoviárias. O aumento afeta, por exemplo, quem viaja de São José dos Campos a São Paulo. Pela Via Dutra, a tarifa passou de R$ 22,60 para R$ 24,85. Já pela rodovia Ayrton Senna, ficou um pouco mais cara. Passou de R$ 25,10 para R$ 27,90. Quem sai de Taubaté para a capital paulista também vai desembolsar um pouco mais. Antes, a passagem custava R$ 31,25 e subiu para R$ 34,30. Também houve aumento para as linhas suburbanas, 13,40%. Os novos valores foram autorizados pela Artesp. As linhas rodoviárias são aquelas que operam entre cidades, em terminais rodoviários. Os veículos têm poltronas numeradas e não é permitido viajar em pé. As linhas suburbanas também operam entre cidades, mas a cobrança das passagens são feitas dentro do veículo. As paradas são feitas em vários pontos e os assentos não são numerados e é possível viajar em pé. A Prefeitura de Taubaté implantou hoje o 4º pacote de mudanças viárias na cidade. Desta vez, as alterações atingiram a região próxima da rodoviária nova. Os agentes de trânsito precisaram de fôlego para controlar o tráfego no apito, já que os novos semáforos ainda não estavam funcionando. O motorista que vem do Parque Três Marias só pode seguir em direção ao centro pela Avenida Faria Lima. Para ir em sentido à rodovia Dutra ou ao Poupa Tempo, é preciso retornar do semáforo próximo à rodoviária nova. A Avenida dos Bandeirantes passa a ser mão única, desde a rotatória da Avenida Marilac, direção centro ou Dutra. Depois que terminar tudo é que nós vamos ver melhor, né? Tem que avaliar primeiro. Avaliar primeiro, né? Porque não tem nada sinalizado direito ainda, né? Cerca de 200 mil carros circulam diariamente aqui na cidade. E esse é um dos pontos de maior movimento, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Coincidência, inclusive, de acidentes. Agora, oficialmente, a Prefeitura inicia a sua 4ª mudança viária. Nós tínhamos um grande problema do grande volume de pedestres que temos aqui na região e eles não tinham como atravessar, eles ficavam arriscando a vida a todo momento por causa da rotatória. Outra novidade é com relação ao fluxo de caminhões, que não vão poder mais acessar o túnel. Caminhões de grande porte, eles têm que se dirigir ao túnel do Atacadão, porque a conversão deles aqui acaba influenciando muito e acaba atrasando muito a fluidez desses veículos. Os semáforos já foram instalados, mas não estão funcionando ainda. E o controle do trânsito foi no apito mesmo. Do outro lado da Dutra, lentidão. Pois semáforo eu acho que vai piorar muito mais. Lá de lá está tudo parado, se for para lá, travou tudo. E tem que ter paciência mesmo. Vem mais mudanças por aí. Ali no viaduto do Belém, do cemitério do Belém, também teremos alterações, junto com o túnel da Desembargador, que serão as próximas, né? Então é fundamental a gente estar realizando essas mudanças. Está sendo uma mudança muito brusca, assim, para a nossa população, entendeu? No próximo bloco, as notícias dos jogos regionais e também Famuta de Taubaté conquista na Dinamarca o título mundial de fanfarras. 7h11, a gente volta já depois do intervalo.